Prezados acadêmicos, né? Uma satisfação estar com vocês. Vamos iniciar a unidade 4. E aí, para iniciar a unidade 4, eu trago aí um questionamento. Língua ou linguagem? Onde será que a Libras vai... Como nós vamos nos referir à língua, né? A Libras, nesse caso. É uma língua? É uma linguagem? Vamos descobrir? E aí, para que você possa estar acompanhando a sua aula, é interessante que você tenha a sua apostila à mão, uma caneta, né? E aí um caderno de anotações para você ir fazendo aí os seus apontamentos em relação o seu material de estudo, tá? E a aula que a gente está tendo, tá bom? Então se prepare, né? A sequência da apostila ela foi feita, as unidades foram organizadas conforme a sequência da apostila também. E lembrem-se, Libras é uma língua, né? E como toda e qualquer língua, já respondendo ao questionamento, ela vai exigir dos senhores dedicação. Assim como para aprender uma língua inglesa, às vezes eu vou para a escola, né? Eu vou para um curso, eu me dedico, eu demoro um certo tempo, eu preciso me esforçar para eu aprender aquela segunda língua. Da mesma forma é a língua de sinais. No caso do Brasil, a língua brasileira de sinais. E aí, nós vamos descobrir, né, Libras e língua portuguesa, estruturas distintas. Mas o que é isso, professor? Né? Vamos ver aí. Então, na língua oral, essa produção na língua oral, ela é oral, auditiva, né? Então, você vai produzir aqui no aparelho fonador as palavras, né? Você vai articular aí as palavras e você vai receber essa informação por meio da audição. No caso da língua de sinais, você vai usar o corpo, as mãos para sinalizar a expressão facial, corporal, e tudo vai ser recebido por meio da visão, tá? Então, aqui no caso, as principais características de uma e da outra, né? Então, aqui no caso da língua oral, a linearidade, ou seja, né, os ouvintes, eles vão produzir os fonemas aí, vão oralizar, né, as palavras, uma de cada vez. É como se houvesse ali uma fila, né, de palavras, então uma após a outra. No caso da língua de sinais, isso não acontece, né? Ela é diferente porque vai ser simultâneas. A principal característica da língua de sinais é que ela é simultânea, ou seja, os parâmetros primários, configuração de mão, movimento, né, ponto de articulação, esses 3 parâmetros primários aí, eles vão ser realizados ao mesmo tempo, tá? Assim como a expressão facial e corporal. Por exemplo, vou fazer um sinal para você, ó, configuração em A, vou fazer ponto de articulação aqui, ó, tá? Ainda não. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar? Ainda não. Ao mesmo tempo que o sinal movimenta, ainda não. Eu tenho a expressão facial dizendo que a sentença é negativa, tá? Ainda não. Ok? Tudo ao mesmo tempo. Simultaneamente, configuração de mão, ponto de localização, expressão facial e corporal. E quanto à produção, né, e expressão, como é que vai ser? No caso da língua oral, o aparelho fonador, né? Vai aí, a gente já falou, a voz, né? Então, a gente vai produzir com a voz. No caso da língua de sinais, nós vamos produzir com as mãos, o corpo, né? Expressão, tá? E a recepção, no caso da língua oral, já falamos, a audição. No caso da língua de sinais, a visão, ok? Então, tudo para o surdo vai ser percebido por meio da visão. Vamos avançando aqui. Então, ainda em relação à língua e linguagem, né? Língua de sinais ou linguagem de sinais, né? Então, a gente vê uma imagem aqui de uma mãe produzindo o som aí por meio do aparelho fonador, né? E ensinando o seu filho a palavra gato. No caso da língua de sinais, a mãe surda aqui, né, está ensinando para o seu filho o sinal de gato, né? De gato, tá? Então, línguas diferentes, né? A Libras é uma língua da comunidade surda brasileira, tem suas regras gramaticais próprias, possibilitando assim o desenvolvimento linguístico da pessoa surda, favorecendo o seu acesso aos conhecimentos existentes na sociedade. Os sinais são formados a partir de parâmetros, como a combinação de movimento das mãos num determinado formato, né, B, A, tá? Num determinado formato, em um determinado lugar, podendo esse lugar tocar no corpo ou ser no espaço, né, aqui na frente, nesse espaço aqui, o espaço neutro. Ou o sinal toque você, como eu fiz agora, né, ainda não. Ou um sinal que vai ser realizado no espaço neutro, configuração em Y,
avião. Avião. Um outro sinal, né, que pode, você vai tocar em você aí, olha, tenho, configuração em L, toque em você, tem. Um outro sinal que não encosta em você, que vai ser feito no espaço neutro, ó, não tenho, né? Tenho, toca, não tenho, espaço neutro aqui na frente do corpo, ok? Então o sinal pode tocar em você ou não. Vamos continuar aqui para que a gente possa continuar observando, né? Então, língua, vamos descobrir qual é a diferença de língua e linguagem. Língua é um conjunto de vocabulários, de regras gramaticais existente em toda a língua no mundo todo. Por exemplo, língua inglesa, portuguesa, libras, né? Então, é um conjunto de vocabulários, mas existem as regras também que precisam ser observadas. No caso da língua portuguesa, existem as regras gramaticais da língua portuguesa. No caso da Libras, também possui as suas regras, tá? Vamos já visualizar isso aí. E a linguagem, professora? A linguagem é a capacidade que o homem e o animal têm, né, para se comunicar, se expressar e expressar seus pensamentos. Então, assim, a linguagem, ela não visa obedecer essas regras. Já a língua não. A língua busca, né, ela tem ali um conjunto de regras que precisa ser observado para que isso aconteça de forma correta, tá? Então, Libras é uma língua, tá? E não uma linguagem. Vamos continuar aí. E o que significa, professora, né? A sigla Libras, né? Então, pela Lei 10.436, nós vamos ver que a sigla Libras, o L e o I é de língua, o brasileira e o S de sinais, tá? Então, algumas pessoas erroneamente, né, falam as Libras, mas, por favor, né, vamos reconfigurar isso, vamos nos monitorar para falar corretamente, né? Então, a Libras, tá? A Libras, a língua de sinais. Então, é uma língua, tá bom? Então, a Libras, não as Libras, tá? Então, Libras é a forma de comunicação e expressão de um sistema linguístico de natureza visual motora com uma estrutura gramatical própria, ou seja, diferente da estrutura da língua portuguesa, tá? Então, ela tem uma estrutura gramatical própria, que constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade surda e do Brasil, né? E onde está isso, professora? Está lá na legislação que vocês já leram, lá na unidade 1, né? A Lei 10.436, que é a lei que reconhece a língua brasileira de sinais como um meio de comunicação do surdo, né? E das comunidades surdas do Brasil. E aí a Libras é uma língua e não uma mera linguagem, né? Vamos perceber aí o que fala, né? O que tem aí dentro dessas regras que a gente precisa aprender, tá? Então, o que é a língua brasileira de sinais? Ela é uma língua, ou seja, ela é um idioma, tá? Ela não é mímica, ela não é linguagem, tá? Ela é uma língua. E como que a gente vai se expressar, professora? A comunicação é feita por meio das mãos, né? E aí até do corpo, da expressão, tá? Facial e corporal. E essa língua ela é captada pela visão, pelas expressões faciais e pelos movimentos do corpo, tá? Então, ela é uma língua, é um idioma como o inglês, né? Francês, espanhol. Ela não é mímica, porque a mímica tenta se aproximar do que está acontecendo, né? E a língua brasileira de sinais, ela não tem essa preocupação de tentar passar para você ali o que está acontecendo, né? Tá? Então, ela não é mímica, ela não é uma linguagem, porque ela tem as suas regras, ok? E a comunicação é feita por meio das mãos e ela é captada, todas as informações dos surdos vão ser captadas aí por meio da visão, tá? Da expressão facial e pelos movimentos do corpo. E como, professora Débora, são formados esses sinais? Como é que os sinais são formados, professora? Então, os sinais eles são formados a partir de combinação de movimento das mãos num determinado formato da mão, né? A, tá? Ou B, ou C, tá? Ou
nada a ver, né, com o alfabeto, tá? E aí a mão vai assumir um formato para poder realizar o sinal. E aí, esse formato que a mão vai assumir para realizar o sinal, nós chamamos de configuração de mãos, tá? Em um determinado lugar, podendo esse lugar ser uma parte do corpo ou em frente do corpo, né? Pode ser uma parte do corpo, pode ser na testa, aprender, né? Pode ser na frente do corpo, estudar, tá? Olha aqui o espaço. Estudar, aprender. Pode ser tocando no corpo, tenho, não tenho, né? Gosto, não gosto, ok? E as regras da língua brasileira de sinais são chamadas de parâmetros da Libras, tá? Então, os parâmetros da Libras são configuração de mão, locação ou ponto de articulação, movimento, orientação da palma da mão, expressão facial ou corporal. Então, nós temos aqui, ó, os parâmetros da língua de sinais, ok? Os 5 parâmetros da língua de sinais, tá? Então, a gente precisa, toda vez que for sinalizar, observar os parâmetros. Estou fazendo corretamente? É esse movimento mesmo? A configuração da mão está correta? Ok? Então, por exemplo, eu quero fazer um sinal de aprender, ok? Se eu colocar a mão na configuração em B, vai virar outro sinal, tá? Talvez o surdo não entenda, né? Que sinal é esse, tá? Então, aprender essa configuração de mão em S, tá? Aprender com esse movimento. E aí, o que nós vamos ver também? Que a combinação destes 5 parâmetros, a combinação dos 5 parâmetros, configuração de mão, locação ou ponto de articulação, né? Movimento, orientação da palma da mão, expressão facial e corporal, eles aí organizados, a combinação de todos eles vai formar o sinal. Portanto, produzir sinais é combinar esses 5 parâmetros para a formação das frases e textos num determinado contexto, tá bom? E aí vamos para a configuração de mãos, ok? Então, as configurações de mãos aqui são a forma apresentada pela mão na hora de fazer o sinal, podendo ser o alfabeto ou, né, pode ser o alfabeto manual, pode ser os numerais ou não, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos fazer aqui um sinal de uma bebida, né? Uma bebida famosa, Coca-Cola. Coca-Cola, tá? Coca-Cola. Se você for lá no alfabeto manual e for olhar essa configuração com esse movimento, é o C cedilha, né? O cedilha, tá? Ok? Esse sinal de coca. Se você for lá no alfabeto e olhar essa configuração, você vai descobrir que é a letra L do alfabeto, tá? Vamos fazer um sinal com essa letra? Lanche. Lanche, lanche. Se você for no alfabeto e olhar esta configuração de mão, você vai ver um R, restaurante, ok? Mas se você for lá no alfabeto manual e procurar essa configuração de mãos, em garra, tá vendo? Com esse movimento, tá? Com esse movimento interno de mãos, aqui, ó, desculpa. Com esse movimento interno de mãos, é o sinal de aranha. E essa configuração de mãos não faz parte do grupo de letras do alfabeto, não faz parte do alfabeto, tá bom? Mas se nós formos lá nos numerais, vamos ver outro, né? Vamos ver outro. Essa configuração de mãos. Tá? Se você for lá no alfabeto manual, você não vai encontrar essa configuração de mãos, porque ela não faz parte do alfabeto, tá? Então, vamos ver um sinal que a gente pode fazer com essa configuração de mãos? Cavalo. Cavalo, tá? Com essa, professora Débora, com essa configuração de mãos, ó, aqui, ó,
Com essa configuração de mãos, tá vendo? Com essa configuração de mãos, se você for no alfabeto, você não vai achar nenhuma letra com essa configuração de mãos. Essa aqui é a girafa. Olha o pescoço. Olha o pescoço. É a girafa, o sinal de girafa, tá? Então, não vai ter lá. Vamos ver dos numerais? Quando você pensa nos números usados para os números usados para quantidade, né? 2, né? 2 pães, 2 pães, 2, tá? Se você tocar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então, a segunda, a mesma configuração é usada para os números, né? Usados para quantidade. Terça, a mesma configuração do número usado para quantidade 3, né? Quarta, a mesma configuração utilizada para o número 4, né? Usado no contexto aí para quantidade, tá bom? Então, alguns sinais vão fazer parte, algumas configurações de mãos, perdão, vão fazer parte aí, pode fazer parte do alfabeto manual ou dos números, pode, não necessariamente é uma regra, tá? Nós já vimos aí que tem alguns que não fazem parte. Isto é, nem sempre as configurações de mãos, né, serão apresentadas através do alfabeto e dos números, tá? Então, aí nós temos CM, é usado para configuração de mãos, tá? Que a gente consegue ver aqui na imagem. PA, pontos de articulação ou localização, né, ou locação, é onde o sinal vai ser realizado, tá? E o M, né, a letra M vai ficar aí a sigla para movimento, né, movimento. Olha aí, o sinal que ele está fazendo na imagem é esse, ó, com essa configuração, tá? Velho, né, velho. Com esse movimento, no queixo, tá? Ponto de localização aqui no queixo, com esse movimento, velho, tá? Velho. E a língua, ela está viva, né? Logo, as configurações de mãos, elas vêm aí de algum tempo já, elas estão evoluindo. Então, se a gente olhar aqui na primeira imagem, a gente tem um número mais reduzido, né? De configurações de mãos. Aí a gente foi passando e essas configurações de mãos, elas foram aumentando o registro, tá? Então, se nós olharmos aqui, a configuração de mãos já em 2000 aqui, antes de 2011, né? Eu não achei o ano que ela foi catalogada, mas a anterior, a 2011, havia aí 64 configurações de mãos. Hoje nós temos 79 configurações de mãos, tá? Então, à medida que a língua vai avançando, né? As configurações de mãos vão aumentando também, tá? Então, atualmente, existem 79 configurações de mãos registradas pelo Instituto Nacional de Educação de Surdo, né? Pelo grupo de pesquisadores do INES, ok? E a locação, professor? A locação, ponto de articulação, né? Então, a locação, o ponto de articulação é o espaço, né? Na frente do corpo aí, ou uma região do próprio corpo, onde os sinais vão ser articulados, tá bom? Então, a gente colocou aqui, tem esse quadro, né? Mais ou menos, ó, de 1 metro, onde você vai usar para sinalizar. Por exemplo, avião, né? Espaço neutro, avião, céu, configuração em C, céu, aqui, ó, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, 1 metro. Eu tô aqui apertadinha, né? Tá? Aqui, ó, apertado, meu espaço tá apertado, né? Tá? E esses sinais podem ser realizados aonde? Em qualquer parte do corpo, né? Configuração de U, tô ocupado, ocupada. Na testa, aprender, ok? Aqui perto da boca, água, água, tá? Água, ok? Aqui, ó, ao lado, cavalo, né? Nós aprendemos agora, ok? Temos o sinal também aqui de Brasil, que vai ser realizado no espaço neutro, Brasil, e aqui acostumado, né? Acostumado também é usado para branco, né? Esse também é um sinal de branco, tá?
Vamos avançando. E os movimentos, professora? Os movimentos é um parâmetro um pouco complexo, tá? Que pode envolver aí uma vasta rede de formas e direções, desde movimentos internos, que nós vimos aqui, né? O sinal de aranha, o movimento interno do dedo, tá? Movimento interno. Movimentos internos da mão, os movimentos de pulso, né? E os movimentos direcionais no espaço, até um conjunto de movimentos, né? A gente tem aqui esse primeiro sinal à esquerda, é o sinal de ajudar. Eu ajudo você, você me ajuda, tá? Vai para quem eu estou fazendo a ação. Eu ajudo você, você me ajuda. Você vai ajudar a Maria vai me ajudar, tá? Então, ela vai envolver aqui vários movimentos, né? Aqui esse movimento do verbo ajudar, né? Eu ajudo você, você me ajuda, tá? A mesma coisa aqui para o movimento de ler, ó, ler, tá? Como se fossem os teus olhos aqui, configuração em V, ler. Vou até o fim, volto, vou até o fim, volto, vou até o fim, né, do texto, desço para a próxima e volto, tá? A mesma coisa aqui, os movimentos, né, para quadro, né? Olha lá, quadro, né? Você vai desenhar, ó, o indicador, desenhou, tá? Quadro, quer dizer que é um quadro negro, professor, ou a lousa, né? Ó, você desenhou e agora com a outra mão você vai escrever no quadro, tá? Então, é a lousa ou o quadro negro, né? Tá? Ou o quadro da escola, tá? E agora nós vamos entrar aqui nas orientação da palma da mão, tá? E a orientação da palma da mão, a gente precisa ficar atento, que ela sempre vai ser da minha perspectiva, né? Da perspectiva de quem está sinalizando. Então, eu estou vendo, né? Eu estou vendo o que, professora? Eu, Débora, estou vendo o dorso da minha mão, tá? Então, dorso da mão, palma da mão, tá? A mão está de lado, ok? Então, a orientação da palma da mão pode ser, a mão pode ser para cima, né? Palma para cima, palma para baixo, tá? Ela pode estar para frente e eu posso estar vendo, tá? Então, a orientação da palma da mão é a direção que a palma da mão vai fazer aí durante a realização do sinal, né? Voltado para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a esquerda, para a direita, tá? E existem alguns sinais que você vai ver uma posição da mão e durante a execução do sinal você vai acabar vendo outra parte da mão, que é o caso do sinal mal, né? Mal, ó, assim, tá? Com essa configuração. Eu tô vendo aqui a palma da minha mão, né? Da minha perspectiva, eu tô vendo a palma, tá? E agora eu vou realizar o sinal mal. Agora eu não vejo mais a palma, mas eu estou vendo o dorso da mão, né? Então, pro sinal mal. Um outro sinal que também muda, né? A orientação da palma da mão durante a execução do sinal é o sinal de falso, né? Falso. Uma hora eu vejo o dorso da minha mão, da minha perspectiva, né, que está aqui atrás do dorso. E quando eu realizo o sinal, eu estou vendo a palma da mão. Uma hora você é uma cara e daqui a pouco você é outra, né? Falso. Ok? E aí chegamos às expressões, né? A expressão facial ou corporal. Então, a expressão facial, a gente pode ver aqui de raiva, né? De nojo, tá? Medo, tristeza, surpresa, alegria, né? Então, existem as expressões faciais, elas fazem parte da língua de sinais. Então, você pode pensar, mas eu não gosto, professora, de fazer as expressões. Mas fique sabendo que faz parte da gramática. Se você não faz a expressão facial, fica faltando aí um complemento, né, da informação, tá? Que você está querendo repassar. Então, a expressão facial ou corporal vai traduzir aqui os sentimentos, né? Vai dar sentido, né, ao enunciado. E, em muitos casos, ela pode determinar o significado do sinal. Tá? Ou seja, ela pode expressar aí as diferenças entre, né, as sentenças afirmativas, interrogativas, exclamativas e negativas. Tá? Então, é importante, faz parte da gramática a expressão facial e corporal. Temos aí também, antes de nós entrarmos nas variações, eu quero falar para vocês ainda sobre a questão das configurações de mão, né? Então, quando a gente fala da configuração de mãos, nós temos aí
alguns sinais que se opõem, né, em relação à configuração de mão. É o caso de reunião, configuração em R, reunião, fechou, reunião, tá? Aqui perto, ó, reunião, configuração em R, tá? Um outro sinal, configuração em F, ok? Família, família, mesmo movimento, reunião, mesmo movimento, mesmo ponto de localização, o que mudou foi apenas a configuração de mãos. Família, reunião. Um outro sinal, né, é árvore, ó, árvore, tá? Olha só, o chão tá aqui, né? Mão de apoio, árvore, tá? Árvore. A mão vai estar aberta, né? Vai dizer que é a copa, tá? Árvore. Se eu quiser fazer bandeira, bandeira, tá? O que mudou foi a configuração de mãos, tá bom? O que mais, professora? Lanche, né? Configuração em L, lanche, lanche. Vamos agora, né? Vai se opor agora em relação à configuração de mãos, ó. R, restaurante, tá? De um lado para o outro, esquerda, direita, tá? Esquerda, direita. Lanche, restaurante, ok? Ponto de articulação, né? Então vamos lá, vamos ver o ponto de articulação, alguns sinais que são feitos aí com a mesma configuração de mãos e o mesmo movimento, né? Olha lá, vamos para o sinal de aprender, ó. Configuração em S, tá? O movimento é esse, ó. Abrindo e fechando, vamos lá? Aprender, aprender. Sábado ou laranja. Gosto. Desodorante. A configuração de mão é a mesma, o movimento é o mesmo. O que mudou, professora? Mudou o ponto de locação ou o ponto de articulação. Ok? Um outro sinal, né, que a gente pode falar aí sobre a questão do ponto de articulação é para o sinal para cor de rosa, né? Cor de rosa, olha só. Aqui, ó, circulando, né? E se eu trocar desse ponto de articulação para esse, é o sinal de conversar. O mesmo movimento e a mesma configuração de mãos, ó. Ok? Conversar. A cor rosa, né? Tá? Muito bem. E aí, professor, as variações, a gente ainda tem variação dentro da língua, essa língua é muito rica, né? Então, existem variações da língua de sinais, tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, a variação entre países, né? Então, nos Estados Unidos, a gente vai ver em ASL aí, né? Nome. Nome. E no Brasil, nome. Nome. Ok? Tem a variação também aqui, né, da cor verde. Nós temos aí verde em Manaus, configuração em V, circula, verde. Temos o verde em Curitiba, e temos em São Paulo, tá? São Paulo. Então, dentro do Brasil, né, assim como na língua oral, no norte nós falamos macaxeira, né? No sul as pessoas falam aipim. A língua de sinais também tem a sua variação, tá? Então, norte muda alguns sinais para o sul, tá? Vamos avançando e aí chegamos ao fim, né? Aprendemos as regras, agora vamos assistir essa aula mais uma vez para revisar, tá bom? E o que eu peço de vocês? Façam a leitura da unidade 4, tá? Assistam aos vídeos que estão postados aí desde a unidade 1, façam a revisão de todos os sinais, é importante que vocês aprendam o básico da língua de sinais para que vocês possam se comunicar, pelo menos entre vocês, né? Professora, mas a gente está na pandemia, a gente não pode encontrar os colegas. Faz uma videochamada, né? Para que você possa estar aí tirando as suas dúvidas. E eu estou aqui também para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, qualquer dúvida em relação à unidade 4, podem me contactar que a gente vai discutir um pouco mais sobre essa unidade. Até a próxima!